Olá, meu amigo e minha amiga, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao canal. Mais um conteúdo sempre atualizados e relevantes para informar você de tudo que está acontecendo, mostrar caminhos e soluções, tá? Por exemplo, os peritos do INSS pedem documentos e exames médicos complementares. O que quer dizer isso e isso como afeta você? Quando os peritos solicitam esses documentos e exames complementares, o objetivo é obter uma avaliação mais precisa e fundamentada sobre a condição de saúde do segurado, desde que eles examinem e vejam os documentos, conversem com o segurado, aí sim, nós podemos falar. Esse processo é essencial para verificar a real extensão da incapacidade e se ela justifica a concessão do benefício. As principais razões para cancelamento, por exemplo, do auxílio-doença, que é um dos benefícios mais pedidos no INSS, mais negados, os que mais estão na justiça. Para que o benefício seja mantido, o segurado deve seguir uma série de critérios estabelecidos pelo INSS. A recuperação, por exemplo, da capacidade laboral é um dos motivos que cancela o benefício de auxílio-doença, ou mesmo da aposentadoria por invalidez. A qualquer momento, o INSS pode convocar o segurado para uma perícia a fim de avaliar o seu estado de saúde. Caso os peritos determinem que a incapacidade do trabalho foi recuperada, o auxílio-doença é imediatamente cessado. Esse acompanhamento periódico visa assegurar que o benefício seja pago, segundo o INSS, para quem tem ainda a incapacidade que gerou essa concessão. O fim do prazo estabelecido é outra coisa. O auxílio-doença ele pode ser concedido por períodos específicos. Quando o prazo determinado expira, o segurado ele precisa solicitar uma prorrogação, caso ainda esteja incapacitado. Lembrando, 15 dias antes, e não tem mais aquele negócio de mandar documentação, tá? Vai passar por perícia presencial. Se o beneficiário faltar a uma perícia sem apresentar justificativa, o auxílio ele pode ser suspenso, levando até o cancelamento, que é o caso se a ausência persistir. A identificação de fraude em situações onde é detectada a utilização de documentação falsa, informações enganosas, o INSS procede o cancelamento imediato do benefício, podendo também acionar sanções legais contra o beneficiário por tentativa de fraude. Quando o beneficiário passa a receber, por exemplo, a aposentadoria, seja por invalidez, por idade, o auxílio-doença é cancelado. A aposentadoria por invalidez em particular ocorre quando é atestado que a pessoa está permanentemente impossibilitado de exercer as suas atividades. Falecimento do segurado. No caso de falecimento, o benefício é encerrado automaticamente. Salvo aí algumas condições de dependentes, que também nós temos vídeo falando com relação a isso. Os familiares são orientados a informar o óbito ao INSS para formalizar o término do auxílio. E não tem como esconder, pessoal? Existe cruzamento de dados com cartórios, com tudo, tá? Se o segurado retornar ao trabalho, ele vai invalidar o direito ao auxílio-doença, sendo necessário que, se isso acontecer, você deve informar o INSS para que o benefício seja interrompido. A perda da qualidade de segurado. Para você ter direito ao benefício, você tem que ter qualidade de segurado. O que é? É estar com as suas contribuições regulares, estar contribuindo no momento do acidente ou da lesão, da doença, quando ocorre. Por isso que eu falo que ninguém precisa ter vergonha de estar recebendo benefício do INSS, porque você paga para isso, não é caridade, tá? Quando ocorre a interrupção, por exemplo, prolongada de contribuições, o segurado ele perde a qualidade de segurado, resultando na suspensão do auxílio. Quando você está no período de graça, pessoal, as pessoas acham que é 12 meses. Dependendo da quantidade de contribuições que você tem, o período que você passou contribuindo, pode chegar até 36 meses. Olha que coisa, pode chegar a 3 anos esse período de graça, tá? A solicitação de cancelamento pelo beneficiário, por iniciativa própria, é livre, tá? Se você achar que já está bom, você mesmo fizer o seu diagnóstico e não aguenta mais essa pressão no INSS e quiser pedir alta, você mesmo pode pedir e retornar ao trabalho, tá? Agora, o objetivo dessa documentação complementar é para ajudar o perito a entender melhor a condição do segurado, fornecendo detalhes do histórico clínico, diagnóstico, tratamentos realizados, prognósticos. Essa documentação permite uma análise mais profunda e fundamentada, especialmente em casos de doenças complexas ou estágio avançado. Exames de imagem, ressonância magnética, tomografia, raio-x, os laboratoriais, como exame de sangue, urina
e relatórios de especialistas são frequentemente solicitados para complementar a avaliação. O perito ele pode pedir, e você tem que ter, pessoal. É uma das regras, dos critérios e normas e procedimentos que estão aí sendo atualizados dentro do INSS. E é difícil, muitos exames, por exemplo, os laboratoriais, você tem que ter um convênio ou então pagar por conta própria. No SUS, você consegue, por exemplo, só que demora para vir um resultado e de repente não dá tempo de você apresentar. Quer dizer, você pode perder o benefício simplesmente por causa de um documento complementar que você não está conseguindo na hora. Esses relatórios médicos detalhados, eles também são essenciais. Ele deve conter o diagnóstico, o histórico da doença, o tratamento realizado, medicamentos utilizados, limitações funcionais que impactam a vida diária do segurado e a capacidade para o trabalho. Olha só que coisa, né? Agora, é o que eu falei, não adianta nada você ter todo o trabalho e reunir tudo isso e chegar na hora o perito não dá importância. Esses documentos, exames complementares que são solicitados, é um destaque aí para você conseguir uma avaliação positiva. Mas é o que eu falei, desde que eles sejam observados. Quando o segurado busca, por exemplo, o benefício de incapacidade, o INSS precisa de dados precisos e atualizados sobre a condição de saúde para decidir com justiça, né, que falta, e garantir que as necessidades dos requerentes sejam atendidas de maneira adequada. Esses relatórios médicos, exames, laudos especializados, é uma visão abrangente do seu estado de saúde. São fundamentais, tá? Dos aspectos mais importantes da análise é a comprovação da sua incapacidade. Pessoal, essa mudança que vai acontecer agora, que nós estamos falando com relação a esses procedimentos do INSS, eles não são para desesperar, tá? É simplesmente um alerta para que você fique sabendo que não adianta mais, por exemplo, um laudo com o seu nome, o nome do médico, o carimbo, o CRM e o CID da doença, isso não resolve mais. É preciso, tem tudo a ver com o título desse vídeo, com relação a exames complementares, é necessário um histórico, como vocês viram. É necessário que esse especialista que vai fazer o laudo, ele detalhe, tá, como a incapacidade afeta o seu dia a dia e o seu trabalho. Se você não tiver, por exemplo, um laudo com esse detalhamento, o perito ele pode desconsiderar e simplesmente indeferir ou cessar o seu benefício. Outra coisa são as condições de saúde mental, tá, e que já tentou reabilitação, não teve sucesso. O INSS ele pode pedir aí, nesses casos, relatórios psiquiátricos, comprovantes de esforços para readaptação, reforçando que a incapacidade ela é real e é prolongada. Esses documentos com relação à saúde mental, eles são difíceis, né? Porque é a depressão, a ansiedade, tentativa de suicídio, existem vários problemas e estão se agravando cada vez mais, né? A depressão hoje dizem que é a doença número 1 no mundo, né? Também com esse mundo doido que a gente está vivendo, só pode ser, né? Porque está difícil, está muito difícil. Principalmente aqui nas terras tupiniquins, está pior ainda. Se lá fora está ruim, imagina aqui dentro, como é que tá as coisas. Médicos assistentes, né? Geralmente é o profissional que acompanha regularmente esse segurado. Ele tem um papel fundamental para fornecer esses relatórios completos e objetivos. Esse relatório é uma peça-chave. Esse médico ele pode passar com você, no caso, na perícia do INSS? Pode. Por exemplo, um neurologista, um ortopedista, um cardiologista, dependendo da condição do segurado. Mas é necessário você pedir, através do portal Meu INSS, a autorização para o perito. Agora, eu já vou te adiantar, praticamente, o perito não autoriza ninguém a acompanhar, tá? A não ser em casos que não tem condições do segurado responder por si próprio, senão ele não autoriza. Agora é gozado, né? Vai ter uma pessoa médica, especialista, do lado, que está acompanhando a incapacidade, que está por dentro de tudo da condição de saúde do segurado. Do que será que o perito tem medo, né? Qual será? Será que ele se sente diminuído porque pode ser um especialista que está te acompanhando e ele não tem essa formação? Eu gostaria de saber. É a mesma coisa de não poder mais entrar com o celular na sala do perito, não pode mais carregar bolsa, tem que passar naquelas portas para ver se está armado ou não. E INSS precisa disso
Por que será que precisa de tudo isso? Será que se os peritos agissem de acordo com a lei, com o que é determinado, tivessem ética, fizessem o papel deles, era necessário esse tipo de coisa? É uma pergunta que eu faço, tá? Eu não generalizo, não estou acusando ninguém, mas é realmente... E o diagnóstico, né, pessoal, que esses peritos dão, apesar de não olhar, não falar, não examinar, eles ainda falam que dão diagnósticos que podem incapacitar ou impactar a vida desses segurados, concedendo ou não um benefício, tá? Documentos também que detalham persistências e intensidade de sintomas são importantes, pois ajudam a demonstrar que a condição ela não é temporária, é passível até de piora rápida ou melhora. Esses exames periódicos e laudos, eles dão todos os detalhes da evolução, no sentido aí da doença ou da lesão que esse segurado está. Para alguns, né, o INSS pode pedir testes funcionais específicos que medem a capacidade para realizar tarefas básicas. Esses testes podem avaliar diretamente a aptidão desse trabalhador, proporcionando dados adicionais para análise da incapacidade. Quando o segurado possui condições que afetam a saúde mental, como nós falamos, olha lá, da depressão e da ansiedade, o perito ele vai exigir, pessoal, documentação específica com relação a isso. Então, se você está assistindo esse vídeo, tem algum familiar, algum amigo, alguém que está passando nessa situação, ajude, corra atrás, faça o que for possível para não ter aí uma decepção na hora de passar pela perícia, tá? Esse vídeo foi um vídeo mais de alerta, mais de informar para vocês a realidade que está acontecendo dentro do INSS. É importante, tá? Às vezes parece que o vídeo ele é repetitivo, mas não é, sempre tem algum dado ou alguma informação. E outra coisa, né? O vídeo não é feito para meia dúzia de pessoas. Esse vídeo tem um título, o outro parecido tem outro título, e ele deve se espalhar para conseguir chegar às pessoas. Não é somente para meia dúzia de pessoas que eu faço o vídeo é para ajudar coletivo, né? Então, quanto mais longe esse vídeo chegar, quanto mais pessoas ele alcançar, mais pessoas vão se sentir amparadas, tá? Esse é o objetivo do canal aqui. Por isso tem gente, mas às vezes repete. Não é que repete, é que às vezes eu estou falando, por exemplo, de uma situação e essa situação ela também se enquadra, porque o INSS, relação de incapacidade, auxílio doença, incapacidade, aposentadoria por invalidez, auxílio acidente, BPC, são todos benefícios de incapacidade. O que todos têm em comum? Todos necessitam de documentação, alguns precisam de documentação específica, alguns são encaminhados para reabilitação, outros não. Então fala assim, poxa, os vídeos são iguais. Não são iguais não, sempre tem detalhes a mais, vocês podem prestar atenção. E eu sempre pego e trago alguma surpresa. No meio do vídeo ou agora no final do vídeo, eu sempre tenho uma surpresinha para deixar aí você mais informado ainda, mais atualizado. Então é importante assistir o conteúdo, tá bom? Para você que está chegando a primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo ou bem-vinda, aproveite todos os nossos conteúdos. Gostou do meu trabalho? Não deixe de se inscrever, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para todas as notificações. O YouTube não está entregando vídeo para todo mundo, e se não tiver o sininho ativado, fica difícil, tá? Meu amigo e minha amiga, muitos que me acompanham desde o início do canal, meu muito obrigado, que Deus abençoe a casa, a vida, a família de vocês, sempre, tá? Com tudo de bom, com paz, saúde, prosperidade, tudo que eu desejo para mim, para minha família, e como sempre eu lhes desejo em dobro, tá? Eu deixo a todos vocês um forte abraço e até os próximos vídeos.